A mulher guerreira, aquela que dá conta de tudo, aquela que não aceita dividir tarefas com outras pessoas, que ela quer ter o controle de tudo, porque ela acha que a outra pessoa não vai conseguir executar aquela função como ela executa, com tanta excelência, com tanto perfeccionismo. Quantas vezes você já se viu sobrecarregada por não conseguir dividir tarefas, por não conseguir delegar? Você acaba assumindo todos os papéis. Você é conhecida como uma mulher guerreira? Seja muito bem-vinda a este canal. Aqui você encontra um espaço acolhedor para o seu crescimento e desenvolvimento. Minhas queridas, quantas vezes nós nos sobrecarregamos de tarefas, de demandas, de atividades, de funções na nossa vida e não somente no nosso lar? Porque tem aquelas mulheres que ainda, por cima, além de ter os seus próprios problemas, além de ter as suas próprias demandas, ainda pega a demanda de outras pessoas, de parentes, de amigas, de pessoas próximas. E essa mulher é aquela que quer dar conta do mundo. Ela coloca o mundo todo nas suas costas e fala, bora lá, que eu dou conta. A estatística de mulheres que chefiam o seu lar aqui no Brasil, e acredito que no mundo também, é muito grande. Se você for parar, para pesquisar, você vai ver que muitas mulheres estão ali no comando dos seus lares. Não somente na presença em cuidar dos filhos, em cuidar da casa, em ser a dona de casa, a mãe, mas em outras funções, naquela função de provedora. E não que isso seja errado, mas hoje a mulher ela está ocupando um lugar, no mundo moderno que nós vivemos, um lugar que é dos homens. A fisiologia dela não foi preparada, estruturada para aguentar esse nível estrondoso de demandas. Mas é a nossa realidade. No mundo moderno que vivemos hoje, muitas mulheres estão aí chefiando o seu lar, muitas delas por separação, por divórcio, seja lá o motivo que for. Essas mulheres elas estão ocupando o lugar que era o lugar de um homem, um lugar masculino. Porque nós mulheres nós temos muita diferença entre os homens em relação ao quê? A nível de estresse que o nosso corpo suporta. Então, quantas mulheres hoje carregam esse título de ser mulher guerreira, porque ela vai lá, ela faz e acontece, ela está ali matando um leão por dia, literalmente no meio de uma guerra. Por isso ela carrega esse título. Só que por trás da mulher guerreira, as pessoas não param, pra observar. Quando eu vou conversar com alguma mulher que tá ali no meio daquela guerra e tomando várias pancadas da vida e carregando um fardo muito grande nas suas costas, e tomando conta de tudo, da família, da parte financeira, é aquela mulher que quer dar conta de tudo, e muitas vezes o marido até quer dividir, mas ela não quer. É aquela mulher que muitas vezes também está com a energia masculina muito mais predominante, do que a energia feminina. E muitas vezes ela acha que aquilo é o máximo, que ela está arrasando. Mas o nosso corpo, ele não foi preparado, ele não é estruturado fisiologicamente, emocionalmente para suportar um lugar que não é nosso. Então é muito importante que você entenda que há uma grande diferença entre mulher e homem. E eu não tô aqui para levantar nenhuma bandeira, porque tem muitas mulheres que não gostam de ouvir o que eu tô falando aqui, porque elas querem se igualar aos homens. Mas eu estou falando, meus amores, de fisiologia, tá? Eu estou falando de funcionamento do seu organismo, do seu corpo. Hoje a gente vê muita mensagem propagando essa ideia de, a mulher precisa ser isso, ela precisa ser aquilo, colocando títulos. E através desses títulos, isso vai gerando uma consciência completamente distorcida. Porque você pode ver, pode observar que muitas mulheres hoje são rivais dos seus próprios maridos. Elas se tornaram rivais dos homens, vamos dizer assim. É muita mulher que não respeita os seus próprios limites. E aí entra naquela guerra, de ser a mulher maravilha, de achar que pode tudo, que é imbatível, quer dar conta de tudo, carrega tudo nas suas costas, carrega ali os seus problemas do seu lar, da sua família, e ainda vai solucionar problema de outras pessoas. Ela se sobrecarrega. Ela é aquela que resolve tudo, aquela que, não, pode deixar comigo, ela tá sempre disponível para tudo e para todos, mas ela nunca tá on para ela mesma. Ela nunca está presente por ela mesma. Quantas vezes eu já escutei, eu faço de tudo na minha casa, eu passo o dia todo limpando, eu cuido de todo mundo, eu cuido de tudo. E olha o estado que eu tô, e ainda ri, e ainda dá risada da situação. Como se aquilo fosse engraçado, como se aquilo fosse sinônimo de amor. Só que ela esquece que ela precisa se amar
para que ela venha conseguir de fato amar os outros. Porque na própria Bíblia, né, tá escrito: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, você precisa ser coerente, você precisa amar as pessoas, mas você precisa se amar também. E aí é onde muitas chegam em um esgotamento, por excesso de demandas, porque acha que ela é a Mulher Maravilha de fato. E não existe Mulher Maravilha, não existe aquela mulher que dá conta de tudo. Antes, né, quando eu ouvia essa palavra guerreira, eu super me identificava, porque sim, eu era essa pessoa. Hoje eu até preciso me policiar, porque se eu não trabalhar isso muito bem dentro de mim, eu sou aquela pessoa que sempre estive disponível para todo mundo, que sempre estive ali para tudo, para todos, para qualquer hora. E quando eu comecei a dizer não, quando eu comecei a olhar para mim, quando eu comecei a entender que não é só porque eu amo o meu próximo que eu tenho que estar disponível para todos a qualquer momento, eu tenho que ficar on para todo mundo e dizer sim para tudo e para todos. Quando eu comecei a me posicionar, muitas pessoas começaram a achar ruim, não gostaram. Olha só isso. Eu era tão disponível para algumas pessoas, né, que me procuravam, que sempre tinha algumas específicas que só me procuravam quando estavam precisando de algo. E aí teve uma determinada situação que essa pessoa me procurou, ela falou, olha, ela nem chegou e falou oi, gente, não teve a mínima educação. Eu era tão disponível que a pessoa só chegou assim, olha, toma isso aqui, ó, tô com esse problema, resolve pra mim. Eu olhei para aquilo, né, que eu já tinha começado a mudar a minha mentalidade, eu olhei para aquilo e falei, como assim? A pessoa não chega, não fala um oi, tá tudo bem, a gente não tem mais tanta convivência, a gente não conversa diariamente, faz tempo que eu não falo com essa pessoa, e do nada ela chega, ó, tô com esse problema, toma aí e resolve pra mim. Aí tá, eu fui muito educada, porque pra você ser uma pessoa posicionada, você não precisa ser mal educada, você não precisa ser grossa. Inclusive eu vi um comentário aqui sobre isso, eu não sofro mais porque hoje eu aprendi a dar patada, dar resposta, eu respondo mesmo, eu falo mesmo, e eu não quero nem saber o que pensam de mim. Não é bem assim, tá? Vamos lá, respira, né? Vamos ser mulheres posicionadas, porém com elegância, tá bom? Então, eu olhei pra aquela mensagem, né? E eu, com as minhas demandas, gente, eu tenho muita coisa pra fazer, né? Eu olhei pra aquela mensagem e respondi: oi, tudo bem? Então, infelizmente eu não consigo te ajudar, né? Eu tô cheia de demandas, com muitas tarefas. Aí eu fui e expliquei com educação. Falei, olha, eu não consigo. Aquela pessoa visualizou a minha mensagem e ela nem respondeu. Porque, ou seja, né? Eu estava sendo apenas ali um SOS. Uma âncora para estar resolvendo o problema dela. E era sempre a mesma coisa. Me procurava para solucionar problemas. Então, assim, gente, a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida com situações. É claro que muitas coisas a gente precisa passar para amadurecer. Porque eu sempre fui muito disponível a minha vida inteira. Então, o processo de desaprender, ele é um pouco mais complicado, né, do que você aprender pela primeira vez, né, digamos assim. Lá na nossa infância, quando nós aprendemos com muita facilidade. Por quê? Porque é o primeiro aprendizado, você não sabe nada, você não nasce sabendo nada. Você convive com pessoas que vão te ensinando coisas sobre a vida. É onde formam as nossas crenças, a nossa ótica sobre a vida, como nós visualizamos determinadas pessoas, situações, enfim, tudo. Então esse aprendizado é muito mais fácil. Mas imagina só, você aprendeu uma coisa, né, porque tudo vem lá da infância, você aprender a ter esse comportamento, desenvolver ele e levar ele para sua vida adulta. E aí você vai lá ser uma pessoa super disponível, uma pessoa que tá sempre dizendo sim para todos, resolvendo o problema de todo mundo, pegando o fardo de todo mundo, colocando nas suas costas. Imagina só você se deparar com essa realidade que você precisa mudar. É um processo, não é fácil, mas é necessário. Porque se você continuar disponível do jeito que você está, com certeza isso vai trazer muito prejuízo pra você, tá bom? Às vezes a gente acha que tá ajudando alguém e nem tá, né? Porque aquela pessoa também precisa aprender a resolver o problema dela, não é? Quando a gente fica resolvendo muitos problemas dos outros, gente, eu tô dizendo isso, é claro que não é pra você ser uma pessoa ruim, não ajudar, não estender a mão, não é nada disso. Eu estou dizendo ser disponível pra tudo e pra todos a todo momento, né? Você tá lá com um problema dentro da sua casa pra resolver, largar o seu problema pra resolver o problema de outra pessoa, né? Sendo que talvez esteja até no alcance dela resolver e aprender como lidar com aquilo, como resolver aquilo. Você nem tá ajudando, você só tá colaborando para que ela venha ter dificuldade também de lidar com os próprios problemas.
Então, assim, a mulher guerreira, ela carrega dentro de si um peso. O coração dela geralmente vive sufocado, vive angustiado. Ela carrega um peso, um fardo muito grande nas suas costas. São muitas demandas, dar conta de tudo. Quem é que dá conta de tudo, pelo amor de Deus? Então essa mulher que olha para todo o seu contexto da sua vida, para sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a empresa, para o esposo, para o seu ministério, para tudo, e fala, eu vou dar conta de tudo, e ela vai ali sobrecarregando, pegando muitas demandas, não divide, não delega. O que é delegar, gente? É você pegar alguma coisa e transferir para outra pessoa, né, que consiga resolver aquilo. E até mesmo dentro da nossa casa, muitas vezes a gente não quer delegar serviços pro nosso esposo. Por quê? Porque eu acho que eu faço melhor, porque quando ele faz, não faz tão bem. Então deixa eu dar conta de tudo. E aí você se sobrecarrega. Aí depois reclama, né? Porque se olha no espelho e tá num estado, você não tem tempo pra você, você não tem um tempo de lazer, você não tem um tempo pra cuidar de si mesma. Pra viver também. Você é um ser. Você é individual, um ser individual. Você não nasceu grudada com ninguém. Você também tem uma vida própria. Já parou pra pensar nisso? Que você também precisa viver? Você também precisa ter o seu tempo? Principalmente, você precisa ter saúde mental. Porque sem saúde mental, hoje em dia, saúde mental é tudo. Misericórdia. Se você perder, né, é um grande problema. Então, o que acontece, meus amores? Quando você está nesse lugar de mulher guerreira, aquela que dá conta de tudo, você vive uma descarga, assim, imensa de hormônios do estresse. Cortisol, adrenalina lá nas alturas. Isso vai trazer prejuízo para sua vida. É por isso que muitas mulheres hoje estão vivendo numa irritabilidade, assim, gigantesca. Quantas mulheres do estado agressiva dentro da sua casa, com a sua família. Eu falo por experiência própria, porque eu também preciso me policiar nisso, como eu falei pra vocês. Porque muitas vezes eu pego muitas demandas e eu sei que muitas não têm opção. Mas aí você tem que achar uma estratégia pra lidar com isso. Quando você tá com a energia masculina muito predominante em você, o que é a energia masculina? O homem, ele tem uma capacidade maior de suportar hormônios do estresse dentro do seu organismo. E o homem, na verdade, ele precisa desses hormônios. Para nós mulheres é totalmente prejudicial. Então, se você se coloca lá no lugar do homem, né? Porque muitas mulheres querem ocupar esse espaço, querem agir e ficar igual ali, igual por igual. Né? Eu digo assim, no sentido de realmente estar à frente de todas as coisas e não ter como dividir isso. Eu sei que muitas não têm essa possibilidade. É como eu falei, busque estratégias, né? Busque um apoio emocional também, porque você vai precisar. Tenha um cuidado redobrado com isso. Reserve um momento para você. Comece a reformular a sua agenda e não fique disponível para tudo e para todos, porque aonde é que vai sobrar um espaço para você? Infelizmente, nós só nos colocamos na nossa própria agenda quando alguma coisa acontece. Quando a gente fica doente, quando a gente começa a passar por um esgotamento, que você vê que tá vindo ali um cansaço mental, que você já não tá conseguindo executar tantas tarefas, com esses hormônios do estresse em alta no seu organismo, vai trazer vários prejuízos. Pode dar pressão alta, pode dar enxaqueca, né, ali persistente, dor no estômago, assim como ansiedade, né, o coração fica acelerado, você fica muito agitada, com a mente muito agitada, porque você inconscientemente já tem aquela informação, olha, muita coisa pra fazer, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa tirar a roupa do varal, precisa lavar a roupa, precisa trocar as crianças, precisa cuidar do almoço, precisa varrer a casa, passar pano, lavar banheiro, cuidar da empresa, cuidar do marido, ligar pra empresa, precisa resolver o problema de fulano que te mandou mensagem, olha lá o que tá acontecendo na sua família, você precisa resolver aquele problema, e aí fica aquela bagunça na sua mente, e a amígdala cerebral lá em estado de alerta te trazendo ansiedade, alerta, 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 porque você precisa fazer, precisa estar ativa, acorda, vamos fazer, você precisa executar, você precisa dar resultado, você precisa dar conta, e aí você se vê muitas vezes cansada, sobrecarregada. Só que quantas estão aguentando, suportando isso calada e não fazem nada para mudar? Simplesmente ficam se lamentando por estar naquele quadro, mas não fazem nada para mudar. Então eu quero trazer a consciência para você aqui, minha querida, por favor, sai desse lugar. Começa a organizar a sua rotina, organiza a sua vida, sabe? Organiza seus horários para que você venha se incluir na sua própria agenda. Não queira ser essa mulher guerreira. Quando eu vou
falar com alguém, né, que fala assim, eu sou muito guerreira, ou então, a fulana é guerreira. Gente, essa palavra tem um peso. E quando alguém vem falar, ela é guerreira, eu já imagino, essa mulher tá sofrendo. Essa mulher não tá feliz não, ela tá cansada, ela tá sobrecarregada. Essa palavra tem um peso muito grande. Então não queira viver sendo a mulher que sobrevive na guerra, a sobrevivente da guerra. Não queira estar ali na guerra todos os dias. Seja leve, cuide de você. Como que você pode cuidar tanto dos outros e se anular? Se chegar ao ponto de ficar doente, quem é que vai cuidar também dos outros? Se você precisar estar tão disponível assim, né? Se você precisa cuidar de tudo, não tudo é eu que faço. E se você ficar doente? Como é que vai ficar? Então comece a ter essa consciência, sabe? De se priorizar, de se cuidar. Porque quem ama os outros também precisa se amar. E isso é um ato de amor também, não é egoísmo. A partir de hoje, para todos os vídeos, nós vamos ter frases para enfatizar ainda mais o nosso conhecimento aqui. E a frase de hoje é: a partir de hoje, eu deixo cair as couraças da mulher guerreira. Eu quero que vocês comentem muito, muito. Quem não viu o vídeo até aqui vai ficar curiosa sem entender, né, o porquê, o que é que tá acontecendo. Então já comenta aqui agora a frase do dia. Se você vem se sentindo cansada emocionalmente, sobrecarregada, eu vou estar deixando o link dos atendimentos aqui na descrição desse vídeo para você. Será um prazer te ajudar nesse processo de resgate de si mesma, de resgate da sua essência, daquela mulher que se cuida, daquela mulher que se ama e que também se prioriza. Você não está sozinha, estamos juntas nessa jornada. Um beijo. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo.